Se você é assessor de investimentos ou investidor e está tranquilo em ganhar 1% ao mês com liquidez diária, muito cuidado, a sua carteira pode estar correndo sério risco. Eu sou o Lucas Cavalcante, sou sócio aqui do Manual do Mercado e quero convidar você a já se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente sempre vai falar muito conteúdo interessante para você que é investidor e especialmente para você que quer trabalhar na área, quer ser assessor de investimentos, como eu sou assessor de investimentos. Então vamos lá, estamos passando por um momento de taxa Selic na casa de 13,75%. Isso dá líquido para o investidor 1,14%, bruto, perdão. Quando você tira o imposto de renda, vai dar alguma coisa perto de 0,9% a 1%. Só que tudo isso você consegue com liquidez diária. E isso é muito confortável, porque 1% ao mês no Brasil, historicamente, você tem que tomar algum risco. Hoje, dado esse cenário de juros, você consegue conquistar isso sem correr nenhum risco, investindo apenas em títulos públicos ou em CDBs com liquidez diária que tem fundo garantidor de crédito, certo? E do outro lado, a gente tem ativos de risco que teoricamente deveriam render mais, deveriam pagar mais retorno, dado que o risco também é maior, mas que se encontram novamente ali na casa dos 100 mil pontos. Eu estou falando da Bolsa Brasileira. A Bolsa já chegou a bater o patamar de 130 mil pontos. Quem comprou naquela região até agora está vendo apenas navios, porque a Bolsa voltou para 100 mil pontos. Então, por um lado, você tem ativos que não têm risco ganhando muito dinheiro e ativos arriscados perdendo muito dinheiro. Ou seja, está valendo a pena ser conservador no Brasil. Mas será que esse é um cenário que vai se perpetuar? Será que isso de fato vai ser a nova tônica dos investimentos, do ciclo de mercado aqui no Brasil? Veja bem, eu gosto de usar esse exemplo para pensar sobre como a gente deveria montar as carteiras de investimento para os nossos clientes, se você é assessor de investimentos, ou a sua própria carteira se você está montando uma carteira de investimentos para longo prazo. Imagine um sábado à noite que você está em casa com uma bela chuva caindo lá fora e você está com aquela sua garrafa de vinho do lado, com a caixa de pizza, sentado no seu sofá hiper confortável, assistindo um bom filme na Netflix. Você com certeza está ali numa situação extremamente confortável e muito dificilmente você sairia dali para qualquer coisa. Estou falando isso porque é a minha realidade. Sábado à noite é isso que eu gosto de fazer. Então, o sofá está confortável, eu estou ali acompanhado com as coisas que eu gosto de comer, assistindo um bom filme. Para mim não faz sentido ir para canto nenhum. É exatamente assim que as pessoas que estão com as suas carteiras totalmente alocadas em ativos de liquidez diária, ganhando 1% ao mês, se sentem hoje. Se sentem abraçadas, se sentem aconchegadas, se sentem totalmente confortáveis e não tem nenhuma motivação para tomar risco. Quando é, por sinal, que elas vão querer tomar risco? Apenas quando acabar a pizza, acabar o filme bom no Netflix, o vinho, ou quando o sofá se tornar desconfortável. Trazendo para os investimentos, quando é que as pessoas vão começar a olhar para os ativos de risco? Quando a renda fixa parar de dar 1% ao mês. E pasme você, ela vai parar. Lá em 2016, se você não se lembra, foi um ano muito difícil para o nosso país, porque nós estávamos há 2 anos com PIB negativo. A ex-presidente Dilma conseguiu destruir a economia, jogou o PIB para 7% negativo, aí somados 2 anos do seu segundo governo, e ela foi, por fim, impeachmentada. Quando ela foi impeachmentada, a bolsa estava na casa de 43 mil pontos e a taxa Selic se encontrava em 14,25. Naquele cenário, o que acontecia? Você também estava ganhando 1% ao mês, como você está ganhando hoje, até um pouquinho a mais, e a bolsa não estava valendo R$1, não valia a pena. Quem tinha comprado bolsa lá atrás, estava só perdendo dinheiro. Quando o cenário mudou de 16 para 19, e aí eu estou colocando 19 porque a gente desconsidera a pandemia, que foi um fenômeno totalmente exógeno para todas as economias, de 16 para 19, sabe o que aconteceu com a taxa Selic? Ela caiu de 14,25% para 5%. E a bolsa, que estava em 43 mil pontos, foi bater 115 mil pontos. Ou seja, a taxa Selic caiu e essa queda da taxa Selic fez com que o preço dos ativos de risco se valorizassem, puxou o preço para cima. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você tem uma carteira de clientes que você atende no seu escritório de investimentos, assim como eu tenho aqui junto com o Matheus, com o Gabriel, com todos os assessores da Octo, ou se você tem a sua própria carteira e gerencia por conta própria, está mais do que na hora de você começar a olhar para os ativos de risco. Por quê? Porque geralmente esses dois mercados eles caminham lado a lado, sendo que um em direção contrária do outro. Sempre que a taxa de juros ela sobe, os investidores se sentem mais atraídos a não tomar risco. Do contrário, quando a taxa de juros desce, as pessoas querendo mais retorno vão buscar os ativos de risco. Isso é o que a gente chama de efeito manada. E como é que eu faço para fugir desse efeito manada? Basta você adotar uma estratégia de rebalanceamento das carteiras ou rebalanceamento do seu portfólio. Qual é o melhor cenário? Definir um
percentual específico de ativos de risco e um percentual específico para ativos sem risco, como renda fixa, com liquidez diária. Quando você define esses percentuais, veja o que acontece. Por exemplo, eu quero ter na minha carteira de investimentos 30% de ações e fundos imobiliários, juntando os dois lá, ativos de renda variável, ativos de risco. E os outros 70% da carteira, eu vou trabalhar ativos de renda fixa, preferencialmente pós-fixados, quando houver um bom cenário, pré-fixados. Quando você define isso, principalmente nas reuniões que você faz com seu cliente, naquela reunião inicial que você tem que conhecer o cliente, montar uma estratégia para ele, combinar a regra do jogo, que isso é o mais importante, você já tem uma meta ou um alvo a ser perseguido. E vamos lá, você montou a carteira do seu cliente, primeiro ano, a carteira do seu cliente performou muito bem porque a bolsa subiu muito. E as ações que você tinha lá representando 30% do portfólio do teu cliente, elas agora representam 35%. Por quê? Porque obviamente a bolsa subiu. Se ela subiu, o que é que eu tenho que fazer? Aquele percentual que antes era 30, agora está 35, ele precisa ser trazido de volta para 30, para que eu possa manter o equilíbrio da carteira. Como é que eu trago esses 35 para 30%? Eu posso fazer duas coisas, ou aumentar a minha posição de renda fixa, ou vender a minha posição de renda variável. Nos dois cenários, o que é que acontece de comum? Você não compra mais ações. Por quê? Porque os preços já subiram, os preços já estão caros. E geralmente, quando a bolsa está subindo bem, é quando as pessoas mais procuram comprar ações. Elas preferem pagar mais caro do que pagar mais barato. Infelizmente, é assim que funciona o mercado financeiro. Se uma empresa está caindo o seu preço na bolsa, para o mercado a sensação é que aquele negócio não está performando bem, que aquele investimento não é saudável, e aí eles preferem vender no prejuízo ou mesmo parar de comprar. Do contrário, quando o preço está subindo muito, as pessoas ficam eufóricas e começam a comprar. É uma lógica diferente do que você vê, por exemplo, quando você vai no shopping e você quer muito comprar um celular, um tênis, uma bicicleta, e aí quando o preço cai você fica super animado. Na bolsa é o contrário, as pessoas ficam em pânico. Então, quando eu faço essa estratégia de trazer de volta aqueles 35 para 30, não comprando mais ações, alocando todo o meu investimento em renda fixa, eu estou me privando de seguir a manada, porque eu não vou comprar na alta. E é ótimo isso, tá? E também, quando eu vendo as ações para trazer aquele dinheiro, aqueles 5% a mais para a renda fixa, eu estou vendendo também na alta, que também é algo muito bom. Geralmente é quando as pessoas preferem comprar e você está vendendo. E estar contra a maioria das pessoas é um sinal de que você está indo pelo caminho certo, se você tem um horizonte de longo prazo. No curto prazo é sempre tiroteio, guerra e bomba. Ninguém sabe de nada, todo mundo segue a manada. Se você quer montar uma carteira de investimentos para você, que vai te dar resultado a longo prazo, ou para seus clientes, e você quer ser um assessor de investimentos que dá um diferencial para o seu cliente, você precisa fugir desse efeito manada. Da outra ponta, mais ou menos como a gente está passando agora, Brasil com taxa Selic em 13,75, bolsa de volta aos 100 mil pontos, parece brincadeira um negócio desse. Um dia desses, 2-3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha batido 100 mil pontos, e a gente voltou para a estaca zero. Quando a bolsa cai, aquele percentual que a gente tinha alocado inicialmente, que era de 30%, agora ele representa 25%. Como é que você faz para reajustar a carteira do seu cliente? Você vai destinar os próximos aportes dele para renda variável, para ações, para que esses 25% se transformem outra vez nos 30%, que era o combinado, que é aquela proporção que a gente vai tentar trabalhar durante pelo menos o período que você fez o planejamento com o cliente, seja 2, 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ou seja, eu estou comprando as ações no momento que ninguém quer comprar, eu estou fugindo da manada, certo? Outra forma, eu poderia resgatar a renda fixa para comprar as ações, ou seja, eu estaria vendendo renda fixa no momento que está todo mundo querendo comprar e comprando as ações também no momento que ninguém estaria querendo. Das duas formas, o que é que eu estou fazendo? Eu estou comprando na baixa, que é um excelente sinal, é geralmente o melhor momento para você comprar, e eu também estou me privando de continuar alocando em ativos de renda fixa que estão em taxas altas, sendo que aí a má notícia que eu tenho para você que está apaixonado, que está acorrentado no seu sofá da liquidez diária com 1% ao mês. Daqui para frente, provavelmente vai ser só para trás. Ou seja, o ciclo de juros vai cair e aquele rendimento interessante que você tinha de 1% ao mês, ele vai ser 0,8, vai ser 0,6, vai ser 0,5. E quando isso acontecer, se você esperar para ver e esperar para começar a comprar ativos de risco, infelizmente você vai poder comprar sim os mesmos ativos de risco, mas a preços muito mais caros. Porque o mercado funciona assim. À medida que essas nuvens de dúvidas vão desaparecendo, vão se dissipando dos olhos do mercado, os preços vão sendo ajustados. Basta olhar para o que aconteceu de 2016 para 2019. Saímos de um período de cenário fiscal conturbado para um período de cenário fiscal um pouco mais leve. Política se estabilizou dentro do nosso país.
inflação entrou dentro da meta. Por causa disso, Bolsa performou de 43 para 115, isso vai dar mais ou menos uns 160, 70% de alta, enquanto a Selic caiu de 14,25 para 5%. E aí, se você deixar o seu cliente, você que é assessor de investimentos, de fora dessas oportunidades, sabe o que vai acontecer? O seu cliente vai perceber que o rendimento da carteira dele está caindo. E se ele de fato quer comprar uma carteira de investimentos, quer montar uma estratégia de investimentos com você de médio e longo prazo, ele vai se sentir muito feliz ao ver que, seguindo aquele planejamento de ter ali 10, 15, 20, 30% de renda variável, que no primeiro ano, no segundo ano foi um dead money, ou seja, o papel nem andou, nem caiu, ficou naquela região que nem sobe nem desce, papel andando de lado, pode ser que geralmente crie um mal-estar, mas quando esse ciclo virar, ele vai lhe agradecer por ter sido fiel a esse planejamento, porque aí sim, o CDI vai começar a cair e a carteira do seu cliente vai superá-lo, e aí ele vai ver valor em você, e aí ele vai ver sentido em ter você como assessor de investimentos. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever, curta esse vídeo também, porque aqui a gente vai ter sempre muito bom conteúdo para você.